Então, como todos já sabem, mas vale sempre repetir, essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, que vai sempre ao ar durante a semana. Então a gente está aqui hoje trazendo uma palavra para você. Vamos então para a nossa mentoria de hoje. O tema é reagindo às provocações. Vamos falar hoje mais sobre inteligência emocional. E onde está o nosso texto base? 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Estou lendo aqui numa versão bem atualizada, bem atual, para a gente entender melhor. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado ou fechado a madre. Aí, verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quer dizer, o marido de Ana e de Penina. Ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, Penina a irritava, pelo que chorava Ana e não comia. Aí eu pulo para o verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios só se moviam. Então ele a teve por embriagada, porque não tinha nenhuma voz saía do seu lábio. Então ele a viu e pensou, essa mulher está embriagada. E lhe disse, até quando você estará embriagada? Aparte-se desse vinho. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém estou derramando, venho aqui para derramar a minha alma perante o Senhor. Verso 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Muito bem, então nós vimos aqui a situação, né? O texto que lemos fala da vida de Ana, de Penina e de Eucana. Eucana era o marido das duas. Então Eucana era casado com as duas mulheres e diz a Bíblia que anualmente Eucana pegava suas mulheres e subia a Jerusalém, aliás, subia a Siló, que era a cidade onde eles estavam, subia para adorar no templo, junto, perante o sacerdote Eli, onde Eli era o sacerdote do templo. Então ali, anualmente, ele subia para fazer sacrifício, para adorar a Deus, em gratidão pela sua colheita, pelas bênçãos que Deus havia proporcionado à sua vida. E a Bíblia diz que Ana era estéril, você já conhece a história, só estou dando uma pincelada aqui para você entender melhor sobre a nossa mentoria de hoje. Então, Ana era estéril, Penina, que era a sua rival, como diz o texto aqui, eu li numa versão bem atualizada, que é a Bíblia Viva, para como a Bíblia classifica essa mulher, para a gente entender melhor. Então, diz a Bíblia que Penina era uma mulher que gerava filhos. Deus havia selado a madre, havia cerrado a madre de Ana. Ana era estéril, não podia ter filho, mas Penina anualmente gerava um filho. E quando ela engravidava e gerava um filho, ela jogava isso, podemos dizer assim, ela jogava na cara de Ana, dizendo, tá vendo, tá aqui, um filho, Deus me deu um filho, foi abençoada, eu gero filhos, você é uma mulher triste, infeliz, porque você não gera filhos, porque naquela época, e até hoje, obviamente, para algumas mulheres, mas naquela época era uma honra para cada mulher ter filhos. As mulheres entendiam que precisavam gerar filhos, e uma mulher que não podia gerar, ela era considerada uma mulher improdutiva, uma mulher inválida, porque ela não podia gerar filhos para o seu marido. Então, se a mulher não podia gerar filhos, ela não podia gerar descendência, ela tinha uma alma ferida, era o caso de Ana. Então a sua rival, como diz o texto aqui, chegava sempre para ela e lançava em rosto, né? Porque é natural que alguém vai tentar competir com você. Agora, a Bíblia diz que Ana reagia negativamente. Cada vez que Penina a provocava, a irritava,
Ana, então, introduzia, né, aquela mensagem, aquelas palavras que ela recebia da sua rival, ela internalizava tudo isso e ficava oprimida, ficava deprimida, ficava angustiada, ia chorar, ia lamentar, ia se vitimizar, às vezes até mesmo diante de Deus, mas ela abriu o coração e ela ia buscar a Deus, a ponto do próprio sacerdote pensar que ela estava até bêbada, porque a angústia era tanto. O texto diz, o verso 12 diz, que ela nem comia de tanta angústia, porque a outra Penina a provocava constantemente. Agora eu quero tirar as lições aqui para nós, nessa tarde, uma vez que se trata de uma mentoria, e eu quero extrair aqui as lições para nós. Eu sei que tem pastores aqui, tem líderes, tem homens de Deus, pessoas de Deus. Como reagimos às provocações? Como é que você reage à rivalidade? Como é que você reage a alguém que te provoca todo o tempo? Então, quero te ensinar aqui como você deve agir diante das coisas que acontecem com todo mundo. Não é exclusividade sua. Eu passo por isso, você também, outros, quem não passa? Agora, a questão é como reagimos às provocações. Então preste atenção, na vida sempre alguém vai te ver como um rival, entendeu? Principalmente quando os seus objetivos forem parecidos com os dele. É o caso de Penina com Ana. Ana queria as mesmas coisas que Penina. Penina queria as mesmas coisas que Ana. O quê? O marido. E queria filhos. Então podemos dizer aqui, uma vez que se trata de uma mentoria, que quando você está fazendo algo, é possível que outra pessoa que faça o mesmo que você está fazendo, que tenha o mesmo ministério, que tenha o mesmo mistério, que tenha a mesma ocupação, que tenha o mesmo ramo de negócio, que faça a mesma coisa que você está fazendo, que queira o mesmo resultado que você queira, é possível que essa pessoa se torne o seu rival. Então, preste atenção, rivalidade nós vamos ter a vida inteira. Você só não vai ter rival quando você não fizer nada. Você só não vai ter oposição quando você não operar em nada. Você só não vai ter rival quando você não fizer nada, ficar inerte, improdutivo. Porque o dia que você se levantar para gerar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, você também vai levantar opositores. Então, Penina se torna rival e provoca Ana. A questão não é rival, a questão não é provocação, a questão é como reagimos aos nossos rivais ou às provocações que recebemos deles. Precisamos entender, eu quero te passar aqui um código que você precisa entender. Você faz da sua vida, uma aventura de liberdade ou uma modalidade de competições. Essa é o primeiro ensinamento aqui forte para você. É um código para você. Você faz da sua vida, do seu ministério, daquilo que Deus te deu para fazer, do seu mistério, você faz uma vida de aventura e de liberdade, ou você pode fazer uma modalidade de competições. O que é isso? Tem gente que faz do seu ministério uma competição para os outros. Você cresce, você trabalha, as pessoas trabalham, mas não para serem pessoas abençoadas na vida, crescerem, serem livres, mas elas trabalham para tentar provocar outros. Elas acham que o que elas estão construindo é para competir com os demais. É o caso da Penina. Ela
produzia filhos, gerava filhos para provocar a ira em Ana, porque sabia que Eucana amava, gostava de Ana. Então pessoas fazem isso, e nós temos que blindar o nosso coração para não nos tornarmos esse tipo de competição. Faça do seu ministério, daquilo que Deus te deu, da bênção que Deus te deu, algo para crescer, para abençoar, para ser livre, para libertar outros, não para competir com ninguém. Mas tem gente que faz do seu ministério uma modalidade de competição. Tem gente que faz da sua empresa, do seu ramo de negócio, uma modalidade de competição. Ele vê o outro lá na esquina e ele aqui, então, trabalha de uma maneira para tentar ganhar vantagem do outro, para tentar passar na frente do outro, humilhar o outro, diminuir o outro. E não é assim que devemos fazer. Isso não é correto. Isso não é justo, isso não é legítimo, isso não é bênção. Deus nos deu algo especificamente para nós, não para competir com ninguém. Mas esteja certo de que na vida isso vai acontecer. Não é privilégio meu nem seu. É a vida. E tem gente para tudo. As pessoas fazem isso o tempo todo. Na igreja, no ministério. Tem gente que diz para você que está junto contigo, mas compete com você. Vamos lá então. O que você tem que entender? Primeiro, não veja as pessoas como seu rival. Entende? Você não está competindo com ninguém. Não veja ninguém como seu rival. Amém? Não as trate como seus concorrentes, como seus competidores. Mesmo que elas o vejam como rival, mesmo que elas o tenham como concorrente, mesmo que elas o tenham como um ameaçador, como alguém que está ali para ameaçá-la, você não pode se tornar um. Deixa quem quiser viver desse jeito que viva. É importante a gente entender isso, querido. Sabe que eu vejo as pessoas hoje, elas acham que se Deus está abençoando alguém, é porque essa pessoa está roubando, é porque essa pessoa está sendo desonesta, é porque a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo outro. E às vezes não tem nada a ver. Eu fico muito indignado, às vezes, com algumas pessoas que têm a mania de julgar o coração dos outros. Hoje mesmo eu vi aqui uma postagem na internet, né? Alguém falando sobre uma figura pública, dizendo que é o pior ser humano da face da terra, que as suas atitudes é do pior ser humano da face da terra. Eu fiquei pensando assim, quem é essa pessoa? É até uma celebridade que falou, que escreveu, que pensou. Aí eu digo assim, quem é essa pessoa para dizer que o outro é o pior ser da face da terra? Deixa eu dizer para você, eu não posso chegar e dizer para você que você é o pior ser da face da terra. Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo para todo mundo, a minha mensagem é: eu sou melhor do que você. Eu sou o mais importante, eu sou o melhor ser da face da terra. Mas eu preciso entender que eu também apodreço, tenho podres dentro de mim, como todo mundo tem. Eu tenho falhas como todo mundo tem. Eu tenho coisas desagradáveis como todo mundo tem. Então, ninguém me colocou numa posição de ser julgador da vida, do coração, do caráter de ninguém. As pessoas se revelam pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então não compete a mim ou a você julgar ninguém. Então quando você ver que alguém vê você como um rival, como um competidor, deixa ela, o problema é dela. Não pode ser problema seu. O que você tem que fazer é ir para os pés de Deus. É uma coisa bonita que eu vejo na Ana, que ela recebia aquelas palavras, ela introjetava aquelas palavras, ela trazia para o coração aquelas palavras, mas ela ia para Deus.
ela ia para o altar, ela ia para o templo, ela ia orar, ela ia buscar a Deus, derramar sua vida, seu coração, derramar sua alma na presença de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Se alguém está te julgando, se alguém está falhando com você, está agindo de forma desonesta contigo, é problema dela. Você vai para os pés de Deus. Que Deus seja juiz entre você e a pessoa. Amém? Tem que ser assim. Então, não veja as pessoas como seu rival, em nome de Jesus, como seu concorrente ou como alguém perigoso que te ameaça, né? Porque as pessoas têm essa mania. Agora, outra coisa que precisamos entender aqui, só o que vemos aqui entre Penina e Ana, só pessoas infantis se rivalizam ou competem entre si. Porque pessoas maduras, pessoas adultas, se apoiam. Entende? Quando eu vejo rivalidade no ministério, na igreja, entre grupos, entre pessoas, entre líderes, entre empresários, entre pessoas que fazem as mesmas coisas, quando eu vejo essa rivalidade, o que eu vejo é infantilidade. Porque crianças se rivalizam. Uma criança é ciumenta, ela não quer que a outra tenha o que ela tem. Uma criança acha que o que ela tem é dela e ela exclusiviza aquilo com ela. Ela protege de tal forma. Mas adultos, homens e mulheres de Deus que são adultos, se apoiam. Homens e mulheres de Deus que são maduros, eles se fortalecem, eles unem propósito, eles unem forças. Sabe por quê? Porque essa é a ideia de Deus, essa é a visão de Deus. Amém? Então pega esses códigos aí para você. A outra coisa que eu quero que você entenda, esteja sempre preparado para as provocações. Assim como Ana foi provocada o tempo todo, aqueles anos todos, porque ela não gerava filho. Agora, normalmente, o que nós precisamos entender, normalmente quem tem sonhos, ou melhor, normalmente quem não tem sonhos ou quem não tem propósito na vida, sempre vai fazer de tudo para irritar ou provocar quem está focado em realizar alguma coisa. Esteja certo disso. Se você sabe, se você tem projetos, sonhos, propósitos e outros não, provavelmente quem não tem nada, quem não está fazendo nada, vai sempre te irritar, vai sempre te provocar, vai sempre procurar fazer com que você saia, perca o foco daquilo que você está realizando, tanto para a sua vida quanto para Deus. Amém? Outra coisa, nunca deixe de pensar como é que eu vou reagir quando eu for provocado. Como é que eu reajo quando eu for ameaçado? Como é que eu reajo quando alguém tentar tirar algo de mim? Então esteja sempre preparado para lidar com as provocações. Nós precisamos aprender a lidar com provocações. Então nós precisamos estar sempre preparados para lidar com isso. Porque se cada vez que alguém te provocar e você entrar na pilha, só quem vai perder é você. Sabe por quê? Porque provocações, provocadores, nós vamos encontrar a vida inteira. Porque toda pessoa frustrada, decepcionada, falida, toda pessoa sem propósito, sem sonho, sem projeto, sempre vai tentar irritar e provocar quem está fazendo alguma coisa. Então preste bem atenção nisso. Aprenda a lidar com tudo isso para você não se tornar uma vítima dessa intenção maligna das pessoas. Outros que estão conseguindo resultados, muitas vezes, que são até muito maiores do que os dos outros, né? Irão querer te diminuir. Por exemplo, a Ana
era diminuída, já não tinha filhos, porque tinha o ventre, diz a Bíblia, cerrado por Deus, era estéril. Então a outra, que produzia filho todo ano, que gerava filho todo ano, vamos tirar a palavra produzir, mas que gerava filho todo ano, ela chegava e ainda provocava Ana. Ana já não tinha resultados e ainda assim a outra vinha, pisava, diminuía, subestimava a sua, ela chama de rival, a Ana, né? Então veja bem, às vezes você está com pouco, às vezes você está começando, às vezes você está lutando pelas suas pequenas conquistas e tem gente que já está muito mais elevado do que você, ainda assim vem te pisar. Mas aprenda algo, se alguém que já está bem na vida, que já conquistou, que está gerando seus filhos, tenta diminuir alguém que está tentando começar, com certeza essa pessoa não merece nem estar na posição que ela está e nem conquistando o que está conquistando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quanto mais nós temos, quanto mais crescemos, mais simples, mais humildes precisamos ser. Então, se Deus me deu coisa maior e deu pouco para outro irmão, eu tenho mais é que me humilhar diante de Deus e agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu estou vendo meu irmão lutando para conquistar o que o Senhor já me deu, o que eu já conquistei. Então o que é o certo? Se eu posso chegar e ajudar, amém. Por que eu não posso estender a mão para ajudar o outro? É claro, que no caso de Ana, Penina não podia fazer nada. Porque ninguém pode ajudar o outro a engravidar, a não ser o marido da mulher. Mas se a pessoa for estéril, ninguém pode fazer nada, nem um médico. Então tem muita coisa que precisamos entender sobre isso. Mas eu estou trazendo aqui para você, como é uma mentoria, um conselho para dizer que se você não pode ajudar, não atrapalha. Quem não pode ajudar, não atrapalha. Não diminui, não chega lá, não subestima o outro que está tentando levantar, que está tentando conseguir os resultados. Então vamos aprender isso, amém? Quando Deus estiver te abençoando muito, se estiver prosperando, seja mais humilde. Quanto mais crescer, mais humilde deve ser, para que você possa, então, ter a bênção de Deus. E nunca diminua ninguém. Penina diminuía Ana, oprimia, dizia que chamava ela de estéril, de mulher sem filho, de infeliz. Vamos entender a palavra. Outra coisa, Ana internalizava todas as palavras que Penina trazia para ela. Esse é um grande erro que muitas pessoas, líderes inclusive, cometem. Internalizar as provocações dos outros. Aprenda a não internalizar as provocações. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas que são provocadoras, elas têm um espírito maligno na vida delas que as impulsiona, as leva a provocarem os outros. Entenda isso. Então Ana internalizava as provocações de sua rival, de Penina, e ficava irritada com isso. E o resultado, que lemos aqui no versículo 12, diz que ela chorava muito, ela se deprimia, e ela parava até de comer, deixava de comer, porque a palavra de Penina era muito poderosa na mente e no coração dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a blindar seu coração, aprenda a blindar a sua mente, ore a Deus, busque o Espírito Santo, busque direção de Deus, peça ao Senhor a cada dia, para te dar graça, unção, sabedoria, para você blindar sua mente, sabe? Para que os pensamentos, para que as palavras não cheguem na sua mente, permeiem seus pensamentos e criem ideias erradas. Tem muita gente aí
que está ouvindo mentores do inferno, do capiroto, que está trazendo palavras de engano para perturbar a mente. E as pessoas caem nisso. Para com isso. Outra coisa, não permita que isso chegue para o seu coração. As provocações, sabe por quê? Porque senão você vai se deprimir. Vai acontecer o que aconteceu com Ana. Ana chorava, ficava sem comer, porque a outra pegou o seu ponto fraco, que é o outro ponto que eu quero dizer para você. Aprenda uma coisa. O dia que os teus rivais, que os teus adversários, e quando eu falo os teus, eu não estou falando apenas de gente, de pessoa, mas o diabo às vezes trabalha pessoas, usa pessoas, age com pessoas, para tirar a gente do foco daquilo que Deus tem, ou tirar a paz daquilo que Deus tem para nós, tirar a bênção daquilo que Deus tem para nós. Entenda isso. Penina era usada para provocar isso em Ana, e gerava em Ana uma alma deprimida, deprimia sua alma, suas emoções. A mulher ficava até sem comer, porque as palavras eram internalizadas, chegavam ao seu coração. O diabo usa pessoas. Cada vez que Satanás descobrir o seu ponto fraco, ele vai usar sempre artimanhas, pessoas, situações, circunstâncias, adversários e adversidades para entrar exatamente nesse ponto fraco, no seu calcanhar de Aquiles. Você entendeu? Tem gente que, se você lançar uma palavra dura para ela, já desmorona ela toda. O diabo sabe disso. Tem gente que, se você dizer que ela é feia, ela já se quebra toda, já se deprime. Satanás sabe que é por aí. Então ele vai sempre usar pessoas, estou dando aqui um exemplo, vai sempre usar pessoas para dizer: tu é feio, você é horrível, você é isso, você é aquilo, porque sabe que essas palavras, por mais simples que elas sejam, mas elas têm tanto poder, elas internalizam dentro da gente como se fosse uma bomba destruidora. Entenda? E Deus está me usando aqui para dizer algo para você, para muita gente aqui. Então tem gente que está sendo bombardeado porque tem um ponto fraco. Fortaleça os seus pontos de entrada, de fraqueza, blinda eles. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus, para que você não seja, de alguma maneira, destruído por isso. Para que essas palavras não cheguem dentro de você e detonem você. Penina pegou o ponto fraco de Ana. A nossa visão aqui é de mentoria, trazer conselho para você de orientação. Nós ensinamos sobre o perfil das pessoas. É essa a nossa estratégia aqui, de trazer uma palavra de Deus para você. Então Penina pegou o ponto fraco de Ana e entrou lá. Sabia que se provocasse Ana, se a irritasse, ela iria perder sua bênção. Então Penina decidiu ser rival de Ana para tirar a paz de Ana. Porque sabia que enquanto Ana estivesse deprimida, o marido, o Eucana, seria apenas de Penina. Você entende? Penina descobriu que se jogasse palavras depreciativas sobre Ana, sua estéril, sua mulher que não dá filhos, você não produz nada, você é incompetente, você é isso, você é aquilo. E a mulher se deprimia, se vitimizava. Então ela aproveitou disso. Satanás sabe por onde entrar na vida de uma pessoa. O inimigo sabe por onde entrar na vida de alguém. Ele entra pelo ponto fraco. E nós precisamos aprender a fortalecer. Viu? Recebe essa palavra aí. Está na hora de você fortalecer sua alma, seu coração, seu espírito. Porque o inimigo sabe por onde entra. Ele sabe como te derrubar. Ele sabe como te deprimir. Aprenda a blindar sua alma, seu coração, seu espírito. A tua guerra não é contra o teu adversário. A tua guerra é para Deus. Você tem que ir para Deus. Como Ana fez. Ela abriu o coração para Deus. Entendeu?
É assim que tem que acontecer. Deus mudou a história de Ana. Então vamos aprender. Não fica internalizando, introjetando, levando para dentro de você, para sua alma, para o seu coração, para sua mente, mudar seus pensamentos, permear, perturbar sua mente com as provocações das peninas. As peninas estão aí, no dia a dia. Elas estão no seu trabalho, na sua escola, na igreja, até mesmo infiltradas no seu grupo de relacionamento, de amizade. As peninas existem, elas estão na sociedade, elas estão no presbitério, no grupo de líderes, junto com você. Você só tem que discernir quem são elas, para blindar somente seu coração, para que as palavras delas não entrem em você. Amém? Todas as vezes, e diz a Bíblia aqui que anualmente acontecia, né, que Eucana subia ao templo para adorar e oferecer sacrifício a Deus, Penina ia provocar e irritava a Ana. Presta atenção. Sabe qual é a lição que eu tiro daqui? É que Penina, que é uma figura do nosso adversário, do inimigo, das pessoas endemoniadas, daqueles que às vezes existem, estão ao nosso lado, eles estão nos provocando até mesmo na hora do sacrifício, da oferta, da adoração. Ela provocava quando subiu para o templo para adorar. Porque o diabo faz isso para que você não tenha uma vida aberta diante de Deus, para que você não esteja livre na presença de Deus. Tem muita gente que não consegue ter liberdade na presença de Deus, porque as peninas estão ali jogando. Na hora que você está adorando, na hora que você vai adorar, sacrificar, tem alguém, aí vem contar uma fofoca, vem falar de alguém para você. Já viu alguém assim? Um dia desse eu estava prestando atenção aqui na igreja, eu estava falando um negócio poderoso, uma palavra poderosa, e tinha alguém no telefone ali mostrando para outra que estava do lado. A outra pessoa do lado estava aqui mostrando o telefone. Eu falei, que capiroto que está do lado da pessoa ali, usando o fulano, e o outro não está percebendo. Penina está sempre do lado, todas as vezes e anualmente subiu para o templo para adorar. Penina, então, aproveitava na hora de oferecer os sacrifícios para irritar, para provocar Ana. Então, nessas horas, você tem que aprender, nós temos que aprender a blindar nosso coração, nossa mente. Porque é na hora da intimidade com o Pai, na hora da intimidade com Deus, na hora que você está crescendo espiritualmente, na hora que você está bombando no Espírito, que você está entendendo o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, aí vem a Penina. Com os capirotos, com as provocações, com a irritação, com as suas misérias, com as suas baboseiras, entende? Vem Penina, fica do seu lado ali te provocando, te irritando, para tirar a sua comunhão com Deus, para perturbar você. Então fica ligado nisso, porque é importante a gente entender essas coisas. Amém? Então cuidado para não perder a sua comunhão com Deus, perder o foco dos seus objetivos no Senhor por causa de pessoas frustradas e de situações como essa, que vão lhe provocar até você ficar irritado e perder seu equilíbrio emocional, perder seu equilíbrio espiritual e até achar que Deus tá te bloqueando. Então, tenha discernimento, para que quando chegar a tua hora de adorar, de estar em comunhão com Deus, com a presença do Pai, você não ter Penina do seu lado, te provocando, te irritando, para perturbar, para bloquear sua comunicação, sua comunhão, seu relacionamento com o seu Deus. E gerando essas provocações. As provocações, as irritações, elas vêm nessas horas. E a gente perde o equilíbrio emocional, perde o equilíbrio espiritual, perde a fé, perde essa confiança que temos em Deus. Sabe por quê? Quem não tem comunhão com Deus e faz parte
da nossa vida vai sempre tentar atrapalhar a sua comunhão com Deus. Quem não tem comunhão e intimidade com Deus vai sempre atrapalhar o seu crescimento espiritual, a sua evolução espiritual, a sua prosperidade, a bênção sobre você. É sempre assim. Então vamos entender isso. Amém? Vamos entender que pessoas desequilibradas emocionalmente, espiritualmente, perdem a noção do que é certo e acabam cometendo graves erros. É o caso de Penina. Erros dos quais irão até se arrepender posteriormente, mas naquele momento elas estão ali endemoniadas e elas fazem coisas esquisitas, viu? Então nunca deixe que essas provocações externas, né, destruam suas emoções, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Aprenda a gerenciar suas emoções, aprenda a gestar e a blindar sua alma contra esse tipo de provocação de gente como Penina. E se ainda não aconteceu com você, é porque Deus ainda não permitiu. Mas não quer dizer que Deus está te bloqueando. Tem uma hora que Deus vai te responder e vai ser bênção. O primeiro fruto de Ana, que foi Samuel, se tornou juiz de Israel, o primeiro juiz, e se tornou profeta. Agora, quantos filhos teve Penina? Quantos juízes? Quantos profetas ela gerou? Gerar filhos é diferente de gerar profetas e de gerar sacerdotes e de gerar juízes. Você entendeu? Agora, quem tem que gerenciar a alma, o coração, a vida, sou eu e você, somos nós. Para que gente como Penina não nos tirem da rota que Deus nos deu. Amém? Você crê nisso? Toma posse, escreve, diga eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Então aprenda a conviver com a diferença, com a rejeição, com a provocação e a nunca se vitimizar. Entenda que a indiferença vai estar no seu caminho, por onde você for, no teu ministério, o que você estiver tentando construir. Indiferença, rejeição, provocação. Agora, você nunca deve internalizar isso e se vitimizar. Não. Nunca faça isso, porque senão só quem vai ter problema é você. O diabo e pessoas que ele usa para provocarem a gente não tem nada a perder, mas aí você temos. Então, normalmente, aqueles que não têm o mesmo nível de entendimento que nós vão nos provocar. Aprenda isso. Quem não tem o mesmo nível de fé que você vai te provocar, quem não tem o mesmo nível de espiritualidade que você vai te provocar, quem não tem o mesmo nível de vida espiritual vai te provocar, quem não tem o mesmo nível de prosperidade vai te provocar. Presta atenção. Você nunca viu uma pessoa feliz infernizando a vida dos outros. Já viu? Normalmente são os infelizes que infernizam a vida dos outros. Você nunca viu uma pessoa bonita, linda e maravilhosa provocar uma feia, já viu? Hã? Não. São os feios que provocam os bonitos e os lindos. Não é assim? Você nunca viu ninguém que é resolvido na vida, que é realizado na vida, estar se incomodando com a vida de quem não está fazendo nada. Normalmente não. Você só vai encontrar pessoas que têm problemas, que não são realizadas, que têm algum problema na alma, que são rejeitadas, então elas também provocam os outros. Vamos entender, vamos sacar isso, para a gente não permitir que isso venha nos destruir. Amém?
Então aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual, para não cair nas armadilhas que o capiroto vai tentar colocar para você. Entendeu? Aprenda isso. Por isso que eu sempre digo, ore a Deus, busque a Deus, desenvolva a sua espiritualidade. Entende? Então vamos aprender. Esses são códigos importantes para você. Mais um código aqui para você. Mais um código para você anotar, você que está anotando. Eu sempre falo para as pessoas, anotem coisas importantes. Sempre você veio para uma mentoria como essa, venha com um caderninho, com a sua Bíblia, anote coisas. Um código para você aqui. Quem perde o equilíbrio emocional e espiritual vai sempre perder a razão. Anota esse código para você. Quem perde o seu equilíbrio espiritual e emocional sempre perde a razão. É por isso que nós não podemos perder. Não perca seu equilíbrio emocional, não perca seu equilíbrio espiritual, para você não perder sua razão. Vamos ler Provérbios 4, 16 e 17. Porquanto os maus, olha o que eu vou colocar para você aqui. Porquanto os maus não conseguem dormir enquanto não praticam mal contra alguém. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Olha que palavra poderosa, palavra tremenda. Eles se alimentam de violência, comida e bebida, aqui. Então acredite ou não, mas tem gente que se alimenta com maldade, alimenta seu espírito e sua alma com maldade. Você entendeu? Está aqui no texto, vou até ler de novo, que eu achei muito poderoso esse texto aqui de Provérbios 4, 16, 17. Ele diz, eu estou lendo aqui na versão Viva, que é uma versão muito legal, que eu gosto. Porquanto os maus não conseguem dormir enquanto não praticam o mal com alguém. Então, esse é o caráter de uma pessoa má, como Penina. Não consegue dormir, tem pesadelo, tem insônia enquanto não fizer maldade pra gente, enquanto não arrumar alguém para praticar maldade. Contra quem vai praticar maldade? Diz aqui, não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. Eles não conseguem dormir se não fizer alguém cair, ser destruído, ser arrebentado, tropeçar na vida. É complicado a vida do ser humano. E vou dizer uma coisa para você. Até crente, tem crente assim, irmão. Tem crente encapetado. Tem gente macumbeira, tem crente macumbeira, tem crente que faz maldade para os outros, que ora para os outros serem destruídos, que ora para os outros se darem mal. Tem gente que, se puder sabotar o ministério dos outros, o trabalho dos outros, a vida dos outros, é um prazer para ele fazer. Penina fez isso com Ana. E normalmente são gente que já tem alguma coisa. Penina já tinha filhos, Ana não tinha, estava orando, pedindo um milagre, Senhor, tenha misericórdia, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Chorava todo dia. E a outra ainda estava ali, sabotando. Tem gente maldosa, diz aqui que eles não conseguem dormir enquanto não fizer alguém tropeçar. Para eles, diz a Bíblia aqui, o texto diz, para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. Eles se alimentam de maldade. Talvez você diga assim, mas isso existe? Claro, está na Bíblia, a Bíblia está dizendo. Analisa a vida das pessoas. Veja a vida do ser humano se você não vai encontrar esse tipo de coisa. E como aqui se trata de uma mentoria Ninho das Águias, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca permita que o teu coração seja vendido à maldade. Nunca se venda esse tipo de comportamento. Nunca inveje ninguém.
Deus deu para cada um. Então acredite, tem gente que se alimenta da maldade. E infelizmente, como meu público é quase que 100% cristão, infelizmente tem crente assim. Crente também é assim. Se alimenta com maldade, alimenta seu espírito, sua alma com maldade. E vê maldade nos outros. Todo mundo é rival para ele. Se alguém conquistou um pouquinho mais, a pessoa rivaliza. Mas não pode ser assim conosco, amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Agora, normalmente, quem tem comportamento como o de Penina em relação a Ana, são pessoas que desenvolvem um caráter crítico. Eles são críticos. Conhece um crítico? No meu ponto de vista, e eu posso estar muito errado, porque eu não sou dono da verdade, mas do meu ponto de vista, todo crítico é alguém sem obras, é alguém infrutífero. O crítico, pelo menos o que eu vejo, todos os críticos que eu vejo criticando alguma coisa são pessoas que não fazem o que os outros estão fazendo. Eles criticam quem está fazendo, mas eles não fazem. Eles sempre criticam de maneira errada, e sempre vão lá, alguém começou a fazer, eles vão dizer assim, tá fazendo errado, não vai dar certo, não sei o quê. Mas você olha para a vida deles, são infrutíferos, eles não fazem absolutamente nada daquilo que eles estão criticando. Pode observar, todo crítico é alguém vazio. Não tem obras, não tem feitos. Agora, como reagimos à crítica? Como é que você reage às críticas? Agora eu vou para o sacerdote. Quando o sacerdote Eli olhou para a situação de Ana, ele a criticou, porque ele interpretou que ela estivesse bêbada. Ele a interpretou mal. Ele achava que Ana estava bêbada, quando na verdade ela só estava derramando sua alma perante Deus. Deixa eu te dizer algo importante aqui. Crítico vai ter na sua vida. Pessoas que vão te criticar pela sua adoração, vão te criticar pelo que você constrói, vão te criticar pelo que você está fazendo, vão criticar teu casamento, vão criticar a tua fé, a tua forma de se vestir, vão criticar a tua forma de falar, de andar, de se comunicar, vão criticar você pelo que você faz, vão criticar a empresa que você está construindo, o ramo de negócio que você tem, vão criticar você. Os críticos existem. Até a tua forma de adorar, de orar, vão criticar você. Quem não entende o que você está gerando, o que está acontecendo com você, vai sempre te avaliar de forma completamente errada e julgadora. O Eli olhou para Ana e disse, essa mulher está bêbada. E Ana estava só derramando sua alma perante o Senhor, o seu Deus. Entende? Isso existe. Então muitos vão nos criticar pelas nossas atitudes no dia a dia, porque eles são tão somente críticos, são pessoas que decidiram ser críticos por natureza. Você tem que aprender a não permitir que a crítica deles chegue a você, porque eles vão te criticar, vão te interpretar mal, vão achar que você está fazendo uma coisa quando você está fazendo outra. Agora, o que tem que acontecer é que você tem que estar preparado para reagir positivamente a essas críticas e nunca de maneira negativa. Sabendo que eles vão te criticar, reaja. Não dentro da proposta deles, mas reaja. Deixa para lá. Você pode falar o que você quiser. Você pode julgar o que você quiser. Mas eu estou aqui, eu vou ficar diante de Deus. Leve sua causa
para Deus. Não permita que a sua alma seja vítima, ou seja, um depósito desses lixos, desses tóxicos emocionais dos outros. Tem muita gente que está com lixo na alma e vai despejar sobre os outros. Penina era uma mulher que não tinha talvez a intimidade com Deus que Ana. Penina dava filhos, mas não produzia nada de espiritual. Tem gente que é assim, faz muita coisa natural, muita coisa física, mas é zero de espiritualidade. Mas tem uma alma cheia de lixo tóxico, emocional. E vai sempre tentar despejar isso em alguém. E se encontrar alguém que vai internalizar tudo aquilo como a Ana fez, pegando as palavras de Penina, se internalizar, sabe o que acontece? Você carrega o lixo emocional dessas pessoas. Sabe por quê? Porque sempre você vai encontrar alguém para despejar seus lixos emocionais sobre você. Sempre. Sempre. Pessoas que não sonham, que não têm propósito, pessoas que são vazias, pessoas rejeitadas, pessoas até mesmo que são vítimas na sua alma, elas vão procurar alguém para derramar sua frustração. Aprenda a construir uma vida, uma fé, um ministério, desenvolver uma estrutura emocional, espiritual, que esteja pronta para receber críticas, pauladas, rejeição, indiferença. Esteja pronto para receber tudo isso. Mas isso não vai mudar você. Pode vir a pancada que for, você continua firme. Amém? Mesmo assim, debaixo de provocações, de irritações, debaixo de oposições, você está sempre crescendo, mesmo diante das críticas, você cresce, você avança e não deixa nada para ninguém. Aprenda a fortalecer sua fé, aprenda a fortalecer e a blindar sua confiança em Deus, sua dependência de Deus. Faça de Deus a sua única voz e fonte de vida. Não ouça Penina, não ouça ninguém, não ouça nem o Eli, quando vir com um julgamento errado sobre você. Aprenda a blindar-se de julgamentos de pessoas que não entendem o que está passando pela sua alma. Viu? Aprenda a ouvir a voz guia, a voz de Deus. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra aí. Então aprenda uma coisa. Sempre vai ter gente, quando você estiver construindo alguma coisa, levantando alguma coisa, tomando uma posição para com Deus, tentando mudar de vida, tentando gerar frutos e filhos, sempre vai ter alguém para dizer que não está bom o que você está construindo, sempre vai ter gente para dizer que você é incapaz, sempre vai ter gente para dizer que você não tem competência e sempre vai ter gente para dizer que você não é bom no que está fazendo e vai ter gente para desfazer o que você está construindo com muito sacrifício e às vezes até o que você está construindo debaixo de muito esforço, de muita dor e de alto sacrifício. Tem gente que não entende o que você está vivendo e vai tentar, de alguma maneira, sabotar você, impedir você. Mas Ana se enfiou no templo e foi orar a Deus. E foi abrir sua alma com Deus. E sabe o que aconteceu? Final da história todo mundo conhece, o resto é história, né? Deus atendeu a oração, abriu a madre, tirou a esterilidade de Ana e acabou. Acabou. Porque é assim que Deus faz. Então, essa é a nossa palavra de mentoria de hoje. Foi bênção para você? Toma posse aí. Quero orar contigo agora.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui comigo, receba a vida de cada um, eu quero abençoar, ativar, ministrar cura, restauração, bênção, prosperidade e vida sobre os teus filhos, aqueles que estão vivendo como Ana nesse momento da sua vida, sendo provocada por tipo de gente como Penina, que estão sendo usadas pelo capeta para tentar tirar a paz, a vida, a prosperidade, a bênção e os frutos. Então eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo o mal e quero declarar que essas pessoas sejam muito abençoadas, firmadas na rocha, consolidadas em Cristo, levantadas pelo poder de Deus, sejam muito felizes em nome de Jesus. Que elas tenham a paz, que elas recebam a tua bênção sobre suas vidas. Eu as abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você recebe essa palavra aí no seu coração? Seja muito abençoado e muito obrigado por estar comigo. Só lembrando aqui o pessoal, essa palavra ministrou muito ao seu coração, copia o link, manda para geral, compartilha com todo mundo, marca pessoas aí, tá? Bota nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, enfim, não deixe que essa palavra fique aqui, porque foi uma palavra muito poderosa e eu creio que Deus me usou para falar para você. Então, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final da nossa mentoria de hoje e eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.